Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e também faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até um profissional de referência. E na aula de hoje vamos continuar com o projeto que nós estávamos fazendo nas aulas passadas. Inclusive, se você não acompanhou os últimos vídeos, eu peço que você volte lá e acompanhe, porque estamos fazendo um projeto do zero. O projeto se trata de uma escola municipal de teatro e na aula anterior eu já apresentei para vocês o projeto e também já apresentei para vocês a medida de segurança saída de emergência. Então, na aula de hoje, vamos estar continuando com o nosso procedimento de protocolo de realização desse projeto, utilizando agora as medidas de segurança, iluminação de emergência e sinalização de emergência, tá? E claro, antes de tudo, não se esqueça, pessoal, é muito importante que você clique em curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não perca quando um novo conteúdo for postado. Então, se você está começando agora ou conhece alguém que também está começando e quer aprender um pouco mais sobre o projeto de incêndio, compartilhe esse vídeo com ele e acompanhe até o final para a gente conseguir terminar esse projeto. Então, vamos comigo aprender. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender um pouco sobre a medida de iluminação de emergência e sinalização de emergência. Mas, antes de tudo, gosto sempre de ressaltar: você, como projetista, tem a obrigação de consultar a norma específica do seu estado para saber de fato como projetar. Eu vou dar exemplo aqui no estado da Bahia, que é o exemplo em que eu aprovei, o estado em que eu aprovei esse projeto, mas você, como projetista, tem essa obrigação. Veja o normativo do seu estado e verifique se o que eu falar aqui também condiz com o que você vai ter que projetar. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá sobre a questão da iluminação de emergência, tá? Segundo a norma IT03 aqui na Bahia, que é de Terminologia de Segurança contra Incêndio, nós temos que a iluminação de emergência é um sistema que permite clarear áreas escuras de passagens horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e nominais, na falta de iluminação normal. Ou seja, a iluminação de emergência ela vai entrar em ação quando houver uma falta da energia da iluminação normal. Então imagina, por exemplo, que ocorreu um sinistro, ocorreu um incêndio em uma edificação e esse sinistro fez com que faltasse a distribuição de energia elétrica, por exemplo. Então a gente tem que ter um sistema para garantir que mesmo sem energia elétrica, essas passagens elas ainda assim consigam ser iluminadas, tá? Já com relação à nossa sinalização de emergência, a própria instrução técnica nos diz o que é. Ela é basicamente, ela tem como finalidade reduzir os riscos de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para o mudança seguro da edificação em caso de incêndio. Ou seja, a sinalização de emergência ela tem por objetivo diminuir o risco de algum tipo de ocorrência, né, com relação ao sinistro que está acontecendo no local, porque ela vai orientar as pessoas para uma rota de fuga mais segura, ela vai indicar para os operadores, para os corpos de bombeiro também, onde estão os equipamentos de combate contra incêndio, tá? Fazendo com que realmente esse abandono das pessoas seja feito de forma segura e que o combate às chamas de um caso sinistro seja eficiente, tá? Então, ó, se você quer aprender na prática sobre cada uma dessas medidas, recomendo que você procure aqui nos vídeos do canal, tá? Porque eu fiz cada medida de segurança detalhada. Obviamente que um resultado mais completo, um detalhamento superior vai ser encontrado justamente no nosso treinamento, mas esses vídeos já podem servir como norte para você que está querendo começar na área. Perfeito? Então vamos lá, gente. A de iluminação de emergência, eu vou até mostrar um pouco da norma, porque ela é bem simples, tá? Mas essencialmente, para ser algo mais prático que essa aula, o que a gente precisa levar em consideração? Basicamente com relação à forma de instalação, tá? A norma ela vai dizer basicamente o seguinte, olha só. A distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminação e a parede, 7,5 metros, tá? Lembrando que a gente pode também colocar outro distanciamento, mas temos que consultar
a NBR 10898 para saber esses parâmetros, tá? Então, ó, como a instrução técnica falou, isso aqui vai servir para iluminar o caminho de dentro da edificação até o lado de fora, tá? Então aqui no nosso projeto nós estamos utilizando o template que também é disponibilizado no nosso curso, tá? E como é que eu vou fazer a implantação dessas medidas, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, que aqui eu ainda não coloquei os extintores. Mas os extintores eles também vão ter uma sinalização específica. Então na aula de extintores eu vou estar complementando esse conteúdo, beleza? Mas vamos lá então, como que eu vou colocar uma iluminação de emergência aqui? Como estamos utilizando o template, é só simplesmente digitar CM e procurar uma placa de iluminação de emergência. Luminária, na realidade, não é isso? Exatamente, luminária na parede, tá? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Lembrando também que tem que ter uma certa altura de instalação adequada, tá bom? Mas olha só, o template é bem tranquilo de inserir. Eu simplesmente seleciono no comando que vocês acabaram de ver, que é bem tranquilo, ó. Seleciono onde ele vai ficar, pronto, já está resolvido, tá? Isso aqui é muito útil porque a gente quer realmente eficiência, tá? Tá, como é que está ficando? Se eu fizer um corte aqui nessa região, você vai verificar que nós temos aqui uma imagem 3D, tá? Nossa iluminação de emergência, tá? Então realmente é algo fantástico, tá? Eu posso até usar o comando AL para fazer o alinhamento, tá? Eu gosto de deixar realmente algo bem alinhado, ó. Então eu pego o meio da porta e alinho com o meio da iluminação de emergência. Deixa eu colocar de novo. Ó, perfeito. Muito bem alinhado. E você percebe que se eu colocar aqui no 3D, vou esconder isso daqui. Opa. E vou habilitar a caixa de corte para a gente dar uma olhada. Então, olha só. Estou usando aqui alguns comandos básicos do Revit, mas olha só como fica bem detalhado esse projeto no 3D, tá? Então, ó, vocês verificarem, ó, tá aqui as duas iluminações de emergência que acabamos de colocar. Então perceba que simples, rápido e prático, eu já inseri essa medida de segurança na edificação. E não só isso, como também eu já tenho uma representação fidedigna dessa iluminação, como vai ficar no 3D, tá? Então, ó, para esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Deixa eu até trazer esse corte um pouco mais para cá. Bom, porque agora eu consigo alinhar a outra luminária também. Então, iluminar o meio da porta com o meio da luminária. Perfeito, tá? Então, perceba, simples, rápido e prático. Além disso, o que é que a norma comentou? Ela comentou que os pontos de iluminação de emergência eles têm que estar afastados no máximo 15 metros. Por que eu coloquei essas duas aqui? Simples, porque essas duas já estão justamente na saída da minha edificação, que é para onde eu quero que as pessoas vão. Então, realmente tem que ter uma iluminação de emergência, pelo menos eu sempre gosto de colocar, imediatamente na saída, tá? Então vamos lá, a distância não tem que ser de 15 metros, então eu posso até colocar um DI, ó, que é um... Cadê? Posso até colocar um PL, que é uma linha de detalhe, tá bom? Justamente para nos ajudar. Porque eu clico naquele ponto, coloco 15 metros. Pronto. Então eu sei que eu tenho que colocar uma outra iluminação de emergência por aqui. Perceba que ele já ultrapassou aquela distância, tá? Então, se eu trouxer para cá, deixa eu ver qual a distância vai ser 12 metros, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra luminária de emergência aqui, ó. Pronto. Porque a gente tem que sempre pensar o seguinte, qual é a rota de fuga? As pessoas estão aqui na parte interior da edificação e elas têm que chegar aqui. Então, ó, eu já estou indicando para elas que a saída é aqui através da iluminação de emergência. E aí agora eu tenho que garantir que cada pessoa consiga estar acompanhando essa luminária para poder chegar no resultado que a gente quer, que é justamente uma saída segura, tá? Inclusive, depois eu vou organizar direitinho, ó, coloquei essa daqui, muito bem colocada, então agora vamos colocar aqui mais 15 metros, ó. Eu pensei que 15 metros já dá mais ou menos por aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa luminária, posso usar o comando CS de criar similar, e vou colocar em algum ponto aqui dessa edificação. Eu posso colocar aqui nessa parede, porque o pessoal que está assistindo aqui o espetáculo, ele consegue visualizar essa iluminação de emergência e seguir o caminho, tá? Então isso aqui é fundamental.
Inclusive, a norma também fala o seguinte, que a distância entre a iluminação de emergência e a parede tem que ser de 7,5 metros no máximo, tá? Então, vamos ver qual é a distância daqui. Daqui para cá nós temos 6 e pouco, então tá tranquilo, eu posso simplesmente deixar essa luminária aí, perfeito? Então aqui eu já coloquei mais essa para poder facilitar o escoamento da população, tá? E além disso, eu vou colocar uma aqui também, ó. Então vou colocar aqui CS. Perceba que eu posso simplesmente apertar a barra de espaço para rotacionar, então assim, aquela dificuldade que a gente tinha no AutoCAD de ficar copiando e colando, ter que pegar as luminárias que já estão na direção certa, sair colando, aqui já é resolvido em apenas um clique, tá? Então, ó, eu gosto sempre de verificar, ó, eu sei que a distância daqui para cá está sendo mais ou menos uns 9 metros, então ela é menor do que 15, está tranquilo, tá? Então perceba que a iluminação de emergência é bem tranquilo, tá? Inclusive, se você quiser colocar um aqui do outro lado, você pode também sem problema nenhum, tá? Embora somente com aquelas indicações que a gente acabou de fazer já esteja condizente com a norma, né? Então tá aqui a nossa luminária, ó, perfeitamente encaixada na nossa parede. E agora nós podemos partir para a sinalização de emergência. Como a gente viu, a sinalização de emergência ela vai complementar a iluminação. A iluminação, ela obviamente ilumina a minha edificação, enquanto que a sinalização indica para onde eu tenho que ir. Tá? Podemos usar o comando CM, tá? Percebeu que eu já tinha colocado aqui, ó, mas aqui aparece todas as placas que a gente pode utilizar. Como eu quero indicar a saída, primeiramente, vou colocar uma sinalização de saída, que é a nossa S12, tá? Eu posso colocar a nossa placa S12, ó. Vou colocar ela aqui, vou colocar ela aqui próxima também, tá? Isso a gente consegue ajustar depois fazendo um corte, tá? Olha só como é muito simples fazer um corte no Revit, né? Então, ó, eu simplesmente faço um corte e consigo ver como ficou a nossa iluminação junto com a nossa placa de saída, tá? Então, perceba que ficou um pouco baixo, né? Eu vou estar subindo um pouco, posso até colocar aqui, ó. E posso, inclusive, alinhar o meio do portão com o meio da placa, para ficar tudo certinho, tá vendo? O meio do portão, o meio da placa. Então perceba que, de um modo rápido e fácil, nós colocamos a medida de segurança aqui no nosso projeto, além de ter uma representação fiel aqui em 3D, tá? Então se eu vim aqui no 3D, ó, perceba que vai aparecer as placas, inclusive elas estão um pouco deslocadas, né, em relação à parede. A gente consegue resolver isso também, tá? Então posso criar um corte rápido aqui. Vamos ver se a partir desse corte a gente consegue ver, ó. Tá vendo que nós temos uma placa aqui, ó? Então vou simplesmente alinhar a parede e a placa. Então, se a gente for ver aqui em 3D, tá aqui nossa placa certinha, tá? Deixa eu fazer para outra placa. Então, ó, vou clicar aqui no corte, a placa está um pouco deslocada, a gente simplesmente vem aqui e coloca ela. Eu percebo, de um modo simples, rápido e prático, nós colocamos a medida de saída de emergência, tá? Então, ó, agora que a gente indicou que ele é a saída da edificação, vamos colocar as outras indicações de sinalização, tá? Além disso, as principais que a gente utiliza para indicar direções são as S1 e as S2, que nós vamos colocar agora, tá? Então, ó, comando CM, e agora eu vou colocar as duas placas. Vou colocar S1, tá? Então, ó, S1 é uma indicação de caminho para a direita, enquanto que S2 é a indicação do caminho para a esquerda, tá? Aqui no nosso template a gente consegue utilizar as duas de forma tradicional, porque tem alguns estados que também não fazem essa diferenciação, né? Mas a gente pode colocar aqui, ó. Então vamos lá. Então, de acordo com a normativa, a distância entre elas tem que ser de 15 metros. Então, ó, eu venho aqui e coloco 15 metros. Vai ficar bem parecido com a iluminação, né? Então, como a iluminação está aqui, ó, o que, é que eu vou fazer? Vou colocar uma placa para a esquerda aqui. Olha que eu posso apertar o botão de espaço para facilitar a minha vida, né? E eu vou colocar uma para a direita aqui. Placa de iluminação S1. Aqui. Por que eu disse que no nosso caso a gente pode colocar qualquer uma das duas? Porque o nosso template também está preparado para isso, tá? Então perceba que aqui é o sentido da direita, ou seja, eu olhando para essa porta de frente. Nesse sentido, eu tenho que ver a minha saída para a direita,
enquanto que nesse sentido tem que ser o sentido esquerda. Por quê? Porque a gente vai estar aqui e eu quero que a saída esteja para cá. Então, sentido esquerda. Tá? Então, para vocês verem como é que fica no 3D, ó. Perceba que no 3D eu também já vou ter a representação dessas medidas de segurança. Ó. Muito massa, muito massa. É tanto que eu posso até depois, ó, alinhar as duas coisas, mas isso eu vou deixar para depois, tá? Mas tá vendo aqui nossa placa, perfeito, tá? E além disso, onde é que a gente pode colocar uma placa? Aqui também vou fazer a mesma coisa, tá? Então vou colocar aqui, ó, placa S1, que é a parte direita. Pessoal, para também agilizar o processo, ó, eu posso simplesmente escolher um local, ficcionar ele, ó, e simplesmente depois só trocar para um S2. O projeto ele altera automaticamente, tá? Eu acredito que daqui para cá já esteja tranquilo, ó, mas eu vou colocar só mais um aqui, ó. No caso é sentido direito, então vai ser uma S1 mesmo, e vou colocar ela para cá. Pronto. Se a gente for ver aqui no 3D, ó, inclusive isso aqui é por isso que isso aqui é muito bom, tá? Porque a gente já pode até controlar, ó. Aqui mesmo, antes de executar, eu já consigo verificar que está com um problema errado, né? Que a iluminação, a sinalização está em cima da janela. Então eu posso inclusive criar um corte rápido aqui. E, ó, vou aproveitar que eu estou aqui, só para deixar bonitinho, eu vou alinhar o meio da janela, o meio da placa, e o meio da janela, o meio da iluminação. Tá. Então, ó, perceba que aqui no nosso projeto a gente conseguiu colocar todas as medidas de iluminação de emergência. Ó. Vou até alinhar essas duas de novo. Ó. Mais um pouco. Então, ó, nós temos aqui, de maneira rápida e prática, uma iluminação de emergência junto com uma sinalização de emergência, tá? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá ficando mais ou menos, ó. Tá vendo? As medidas, rotas de fuga indicadas aqui. Inclusive aqui, ó, aqui já é mais perfeccionismo, mas eu gosto de fazer, tá? Que é deixar tudo alinhado. Pela norma não precisa, mas eu gosto de deixar tudo certinho, porque fica visualmente mais bonito, né? Tá alinhado, então, perfeito. Então, pessoal, a gente aqui colocou essas duas saídas aqui de indica a rota de fuga, tá? Nós estamos espalhando iluminação e sinalização no restante da edificação. E além disso, como eu comentei, na aula de hoje a gente não vai abordar o projeto de extintores, tá? Mas na aula de extintores a gente vai conseguir mostrar na prática como é que vai funcionar essa questão, tá? E por que eu estou falando isso? Porque lá a gente também vai precisar colocar as placas referente aos extintores, tá? Então, aguarda um pouquinho que na próxima aula a gente vai estar fazendo isso, tá? E só para a gente encerrar, perceba que a iluminação de emergência ela fica muito bem representada, mas as nossas placas não. Perceba que o nosso template tem a solução tranquila para isso, tá? Usando o comando de identificação, ó, eu simplesmente seleciono na minha placa e perceba que automaticamente aparece a opção S12, tá? Eu posso inclusive manipular essa questão da indicação do jeito que eu quiser. Por exemplo, sem uma linha de chamada, tá? E perceba que eu posso fazer isso para todas as placas, ó. Então, ó, S12 aqui, sei que aqui vai ter uma S2. Eu sei que aqui também vai ter uma S1. Tá vendo? Tudo friamente posicionado. Realmente muito bem detalhado, tá? Ó, posso continuar, ó. Tá vendo? Coloquei mais uma indicação. E por fim, coloco aqui a última indicação. S1. Perfeito, pessoal? Agora eu posso simplesmente selecionar tudo, ó, sem linha de detalhe. E pronto. Nosso projeto de sinalização e iluminação de emergência está feito, tá? Inclusive, vou até aproveitar
que já está aqui. Eu vou colocar, na realidade, uma do outro lado também. Na realidade, deixa eu ver se eu já coloquei. Ah, não, já tinha colocado. Eu que não indiquei o simbologia, tá? Então, tá aqui do outro lado indicado perfeitamente também, tá? Então, imagina que a gente consegue otimizar bastante o nosso tempo. Óbvio que aqui eu fiz um pouco mais devagar para que você conseguisse acompanhar, mas você fazendo ali no dia a dia do projeto, você faz isso de maneira muito mais rápida e prática do que faria no Revit. Ou no Excel, na realidade, né? Então, como eu comentei, basicamente o que nós temos que fazer é isso, tá? E um detalhe importante é que é o seguinte, tem alguns locais que eles recomendam, ou melhor dizendo, né, que o Corpo de Bombeiros obriga que a gente utilize uma rota de saída de emergência para dentro de salas, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma salinha, normalmente a gente consegue colocar uma placa S3, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui apenas para mostrar para vocês como é que fica, mas perceba que essa questão de colocar S3 ou não, em salas muito pequenas, fica a critério do projetista, tá? Então, ó, coloca S3. Lembrando que no banheiro normalmente eu não coloco, tá? Mas olha como é que fica muito bacana. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Então eu posso indicar aqui a saída de emergência aqui no local. Porque essa aqui está como S1, na verdade deveria ser uma S3. Pronto, tá vendo? Vou ocultar essa parede. Perceba que está tudo posicionado perfeitamente, tá? Então, ó, aqui no projeto eu posso fazer a mesma coisa, né? Colocar o comando TG, ó, e ir marcando. Deixa eu alterar essa placa aqui para uma S3, que é o que a gente tinha conversado. Perceba que a simbologia muda automaticamente, tá? E por fim, vamos colocar também um S3 aqui. Pronto. Está resolvido o nosso projeto até o momento. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa medida de segurança super importante, tá? As medidas de segurança, porque nós vimos hoje iluminação de emergência e sinalização de emergência, tá? Claro, eu sempre reforço, não se esqueçam de estar curtindo e se inscrevendo no nosso canal, tá? E na aula que vem nós estamos fazendo sobre a brigada de incêndio e o conjunto de extintores, para que a gente consiga finalizar esse projeto e prosseguir com o nosso conteúdo aqui no canal, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Fui!